Boa noite, Bruna. Oi, boa noite. Agora foi. Bruna. É um prazer estar recebendo você aqui na nossa live especial Ai, hoje. é um prazer também estar com você aqui. Acho que É, vai ajudar também. a gente tinha marcado com o Paulo, né? O Paulo estava tentando conectar aqui. Vamos ver se a gente consegue colocar ele no decorrer da live, né? Vou tentar Tá mandar o bom. convite. E o Luiz Galvão, ele pediu para justificar que hoje realmente teve um falecimento de um amigo dele hoje. Nossa, Você caramba. não vai conseguir participar, mas a gente vai remarcar a live, tá bom? Tá O bom. Paulo tá ao vivo. Vou tentar mandar o convite para ele Tá, agora, só um tá. minutinho. Já mandei o convite. Aí, se você conseguir aceitar, Paulo, ou se não conseguir aceitar, você mesmo pode solicitar, que aí o da Bruna também entrou quando ela pediu para solicitou para Uhum. entrar na live, tá bom? Mas aí então, agora ele me mandou, peraí. Deixa eu ver se vai entrar. Entrou. Aí, deu certo. Tudo bem? Boa noite, estão me ouvindo? Tudo Boa bem, noite. Paulo? Bom, Muito legal estar aqui conversando com vocês essa noite, né? Como eu Uhum. falei, o Luiz não vai poder participar porque ele teve um falecimento de um amigo, mas a gente vai fazer a live hoje, depois a gente remarca com ele um outro dia, para Uhum. justificar. Aí eu vou pedir para a Bruna começar se apresentando então para a gente, e depois o Paulo Tá, pode fazer uma apresentaçãozinha para a gente começar, tá bom? Pode tá bom, falar. vou lá. Então, para quem não me conhece, eu sou a Bruna Catem, escrevo livros de romance e clichê, mas agora eu tô começando a escrever também é, fantasia e vou tentar também começar a escrever dark romance, porque eu tenho muitos leitores que também estão consumindo esse tipo de conteúdo. Não sei se está dando para vocês me ouvirem bem, que eu tô sem fone. Eu tô trabalhando como escritora, né, profissionalmente, que já vai fazer 3 anos, mas eu escrevo desde que eu tinha 13. Eu sempre gostei de. E desde 2021 eu resolvi transformar isso em profissão e tem dado muito certo. Eu tô muito feliz, eu gosto muito do que eu faço. É isso. Legal. Tem uns 3 anos que você escreve, né? Pelo que eu entendi. Isso, isso. Parabéns, é escritora. Eu vou pedir o Paulo agora para fazer uma apresentaçãozinha. A gente sabe, né, que ele é um psiquiatra. A gente temos um Aham. doutor aqui, né, numa live. Ah, legal. Aham. Tal, né? Eu sempre peço para a pessoa mesmo se apresentar, para ela mesmo poder, né, colocar algumas coisas, mas a gente vai fazer umas perguntinhas também Sim, no tá decorrer, bom. tá bom? Pode falar, Paulo. então, muito obrigado pelo convite, Verônica. Fiquei muito lisonjeado, né? Eu gostaria de falar um pouco de quem eu sou e tal. Eu sou uma pessoa que escreve há muito tempo, que sempre teve um contato muito íntimo com a arte, que tem uma angústias profundas, indagações é, internas e que o livro me ajudou muito a construir isso. Nunca tive pretensão de escrever profissionalmente, mas as coisas foram acontecendo e, de repente, surgiu um livro. Aí eu falei, bom, eu acho que o livro merece ter a chance dele e, por isso, eu resolvi fazer essa publicação. Entendi. Bem, então eu gostaria de começar fazendo umas perguntas. Vou começar pela Bruna, então, porque ela falou primeiro. Nesse o livro O Lobo da Floresta, você fala sobre o personagem Elora, que ela foi encontrada Uhum. conhecido.
Aí você pode falar um pouquinho sobre esse livro, como foi esse trabalho, como é que surgiu as suas ideias dele. Então, esse livro, na verdade, ele estava engavetado há muito tempo. No começo eu tinha escrito ele, mas eu tinha medo de publicar e não dar certo, porque é um romance mais puxado para fantasia, né? E a gente vê que muita gente gosta mais de ler o clichê. E aí ele estava guardado desde 2021 e eu resolvi reler ele, ajeitar algumas coisinhas e publicar agora, que foi o meu último lançamento em abril. A história é um romance entre uma jovem e um rapaz que ele é meio que místico, sabe? Ele vira lobo. É que eu tô um pouquinho nervosa, eu nunca participei de live, então desculpa se eu estiver um pouco travada. Mas a história, na verdade, é um conto bem pequenininho, sabe? Que eu resolvi escrever mais para fugir um pouco do clichê. E eu tive a ideia, assim, posso dizer que foi do nada. A maioria das minhas ideias vem do nada, sabe? Às vezes eu tô assim, sentada e vem um estalo, tipo, e se eu escrever um livro assim, assim, assim? Entendeu? Aí foi assim que surgiu a ideia. E eu escrevi ele, o processo de escrita dele foi bem tranquilo, porque na época eu tava bem inspirada para escrever uma coisa nova. Só que depois que eu escrevi, eu fiquei com medo de publicar ele e o pessoal não gostar. Então eu deixei ele guardado por um bom tempo. Mas aí o pessoal que leu gostou e eu tô feliz. Tem que se arriscar sempre, não pode Sim, ter medo, sim. sempre Aham. acreditar, né? Como foi Mas também falado, se arriscar é né? tão difícil. No momento vai dar certo, né? Mesmo que você vai tentar vários editais que não vai passar, mas lá na frente Sim, passa. sim. Você tem Verdade, que. verdade. Então, eu queria perguntar para o Paulo Vitor como foi escrever o livro Líquido e Psicótico, que você são contos, né? Que falam sobre a pós-modernidade. Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele, sobre o livro em si. Então, assim como a Bruna, minhas ideias também às vezes vêm do nada. E como assim, não é uma coisa até então profissional, que eu não me dedicava à escrita de livros especificamente, a gente tem que. A inspiração às vezes vem, mas você precisa de tempo, né? Então, às vezes, a gente não tem tanto tempo assim para dedicar. Então, foi um livro construído ao longo de 7 anos. Não com a intenção de se tornar livro. Escrevi o primeiro conto, que foi uma ideia interessante, nem me lembro qual foi. Aí eu escrevi o segundo, o terceiro. E aí, um belo dia eu escrevi um conto. Eu falei, bom, eu acho que esse conto fecha o livro. E aí, de fato, quando eu fui concatenar e organizar a estruturação do livro, eu observei que tinha uma linha temporal entre eles, que os mesmos questionamentos pós-modernos lá do início, eles continuavam, só que eles iam numa espiral que eles eram abordados de uma maneira diferente. Aí, quando chegou nas baleias, que é o último conto, eu falei, gente, eu acho que eu fechei o livro. Quase que pode ser considerado tanto um livro de contos, até porque é um livro pós-moderno, né? Então você pode fazer ele como um livro de contos, um livro de crônicas, ou até mesmo como um romance psicológico, porque eles têm uma ligação temporal e temática muito importante. Um conto acaba tendo repercussão no outro. Assim, não sei como foi escrever o livro, eu sei que como foi fechar o livro e decidir, falar, não, acho que vale a pena a publicação, sabe? Deixa eu continuar as nossas perguntinhas aqui para a Bruna. Alguma vez você aprendeu algo com uma crítica? Você aprendeu, isso mudou o seu jeito de escrever? Alguém já chegou para você e falou alguma coisa que foi uma crítica e você, poxa, poderia ter feito isso, aquilo, diferente? Sim, sim. Aconteceu muito na época que eu comecei a escrever, né? E às vezes, recentemente, teve um livro que eu escrevi quando eu não estava muito bem. Eu também tive algumas críticas que serviram para mim melhorar, para mim passar a prestar mais atenção
no ponto onde eu estava errando. E assim, não mudou a forma de eu escrever, mas mudou a forma de eu ver onde é que tem algum erro, onde é que eu posso melhorar, entendeu? E eu tô cada vez mais melhorando, entendeu? Às vezes eu gosto Foi de ver de pessoas alguma que crítica. foram amigos seus, pessoais, ou foram leitores mesmo que Foram leram? leitores mesmo. Foram leitores mesmo. Mas às vezes o meu leitor beta, que é o meu marido, ele tá sempre também me dando uns puxão, tipo, ó, isso aqui tá com furo. Depois você ajeita ali. E é bom porque é bom a gente ter a visão de outra pessoa também. Eu gosto bastante disso. Que a gente vai sempre aprendendo mais. Entendi. Deixa eu continuar aqui perguntando para o Paulo. Uhum. Você concorda com alguns autores? Você foi inspirado pelo Freud, pela Clarice Lispector, Bauman e outros que você citou, né? Que você é um grande admirador, porque esses autores fazem você compreender a sociedade, o indivíduo melhor. E como foi essa inspiração em si, na escrita em si dos contos? De que forma Assim, a inspiração de que forma o quê? de que forma esses autores que você admira, Clarice Lispector, o Freud mesmo, né? De que forma a sua escrita, de que forma eles influenciam na escrita do seu conto mesmo? Então, Clarice é uma admiração desde a primeira vez que eu vi, ainda, sei lá, na terceira, quarta série. E assim, é uma coisa que é, parece que eu consigo acessar. E acaba que, assim, é uma coisa que, para mim, é mais fácil escrever também. Eu tenho mais facilidade com fluxo de pensamento. Construção de personagem, que nem a Bruna, é um pouco mais complexo para mim. Mas o fluxo de pensamento eu consigo administrar bem. Então é uma coisa que eu gosto, sempre gostei muito do estilo da Clarice, assim. E eu acho que eu me lia mais para sentir do que para entender. Porque não é uma coisa que você precisa ter um entendimento perfeito, né? Diferente de um livro de ficção, que você quer entender tudo e tal. Então, assim, Clarice para mim sempre foi uma coisa que ela teve presente na minha vida. E eu, de repente, falo, nossa, lembrei uma frase aqui. Olha, ela queria dizer isso e tal. Quase descobrir, né? Do que entender. Assim, é, acaba que quando você interessa muito por um autor, você acaba indo mais para aquele tipo de leitura, acaba facilitando a sua escrita, né? E aí depois, quando eu fui fazer o curso de psicanálise, eu percebi que Clarice bebia em Freud. E assim, o Freud já era uma enorme admiração para mim, porque eu realmente vejo a psicanálise na prática. Mas Clarice, ela ia lá e bebia na água de Freud. Tem até uma frase, na última live eu falei nisso, mas agora eu estava relembrando que ela fala assim, uma frase: eu sou só id. Ela claramente está falando ali fazendo uma referência freudiana. E quando você analisa com bastante cuidado a obra dela, você vê que tem muitas influências. Por exemplo, aquele conto O Amor, também ela bebe muito. E Bauman, por que Bauman entrou na minha vida? Porque, assim, eu tive, graças a Deus, pessoas que me ensinaram coisas que eu considero muito importantes e úteis na minha vida. Por exemplo, o que significa modernidade e então o que significa pós-modernidade, né? A modernidade seria a ideia pós-Segunda Guerra Mundial de que se poderia prever as coisas para que uma catástrofe daquele tamanho não acontecesse novamente. Se você pretenderia planejar para evitar tragédias. Então, Brasília surge nesse contexto, como uma cidade planejada, para dar certo, para ter escoamento, para não ter alagamento, para não ter incêndio, para não ter acidentes, para não ter congestionamento. E aí vem a pós-modernidade, mostra que por mais que planejemos, nunca conseguiremos evitar o humano. E o humano é confuso, ele é polimorfo, ele vai. É claro que uma cidade planejada tem menos problemas, mas assim, ainda assim, não se consegue evitar e os problemas são
de ordem diversificada e talvez os mesmos que acontecem em cidades não planejadas, né? E essa mensagem pós-moderna, ela me traz uma tristeza, uma angústia, um vazio existencial muito grande. Quer dizer o quê? Que é isso aí, não tem jeito, não adianta planejar, não adianta buscar novas formas, porque você vai acabar caindo nesse mesmo vazio pós-moderno, onde tudo é plástico, e aí surge essa internet com essas possibilidades de contato tão frouxas e que as pessoas consideram tanto, né, valorização tão grande do artificial que a gente tem hoje em dia, especialmente pela rede social, pela comparação. E eu tentei, no meu livro, achar uma forma de conviver com esse vazio pós-moderno. Entendi. Eu queria perguntar para a Bruna agora, qual foi o momento de maior dificuldade nessa carreira e de maior felicidade que você já passou? Tem alguma Tá. coisa que você consegue se lembrar? Assim? Então, de maior dificuldade que eu tive foi mais recente, né? Que teve uma mudançazinha lá na Amazon, as leituras não deram uma baixa, sabe? E eu comecei a ficar preocupada com isso, em como isso começou a afetar o meu trabalho, porque quando eu fico muito preocupada, eu não consigo pensar direito para escrever. Então, foi uma coisa ruim, sabe? A queda um pouco nas leituras dos livros me deixaram um pouco para baixo, mas agora eu já estou melhor. E o momento de maior felicidade que eu tive foi quando o meu livro, em 2022, ele ficou pela primeira vez lá no mais vendidos, no primeiro lugar no ranking dos mais vendidos em uma classificação. E ele chegou em quarto lugar também no ranking geral dos mais vendidos da Amazon. E para mim essa foi uma realização muito grande, porque eu não esperava isso. Qual E eu fiquei livro? muito feliz. Qual foi Foi A Filha o livro? Secreta do CEO. Ah, A Filha Secreta do CEO. legal. Aí, sempre que às vezes eu tô pra baixo, eu penso assim, não, uma hora eu vou conseguir de novo. E aí isso me motiva. Sim. Perguntar agora para o Paulo. Parabéns pelo primeiro lugar, viu? Eu imagino que deve ser uma Ah, felicidade muito obrigada. grande mesmo. Obrigada. Eu queria perguntar se você acredita em artes que não tenha nada a ver com política e também como foi a sua experiência como agente de inteligência na Agência Brasileira de Inteligência que você trabalhou, que você falou que se infiltrou numa célula terrorista em ocasião que demonstrou coragem e dedicação ao serviço público. Como foi essa experiência para você e por que que você Pois é, né? Assim, olha, eu não sei se vocês já leram o livro da Rita Lee, mas a autobiografia dela, gente, aquilo é incrível, né? É, é, agora só falta você, né? Ela foi andando sem pensar em mudar, sem pensar no que me aconteceu. E quando você anda, as coisas vão andando, vai acontecendo coisas, você vai tendo oportunidades, vai surgindo história, né? Então, assim, envelhecer tem uma coisa muito boa, que você vai tendo um caldo de vida aí que vai te trazendo até possibilidade de escrever. Assim, eu tenho um conto que é Maldita Dor nas Costas, que eu realmente precisei envelhecer para escrever ele. Eu não poderia ter escrito ele mais jovem, entende? Porque eu não compreenderia aquelas coisas que eu compreendia a partir de então. E isso realmente, até isso foi bacana perceber, que você, para entender certas coisas, você realmente precisa chegar a viver essas coisas, né? E envelhecer tem sim seu lado positivo, você se torna mais cheio de experiências, pelo menos. Uhum. Então, no caso, você foi mais por curiosidade que você quis se filtrar nessa célula Não, terrorista?
não, Oi. eu não quis. Foi uma demanda que surgiu no meio de uma operação que aconteceu, entendeu? Ah, Você estava no lugar errado, na hora errada. É mais ou ai, menos isso. É, e aí aconteceu, e assim, não deixa de ser uma experiência de vida interessante. entendi. Você acabou compreendendo algumas coisas ali, né? Pelo próprio fato de estar ali presenciando, né? Muito. Assim, não só livro, há várias coisas que a gente vive, sabe? Que você vai passando. Por exemplo, só quem sabe, quem vive um curso de formação policial ou militar de alguma espécie desse tipo entende a carga que aquilo tem de demanda humana, por exemplo, né? Exigentes até num ponto que seja ser um pouco desumano em alguns pontos, né? É, e só quem entende quem passa por aquilo. Claro, tem lado bom, como tudo na vida, mas também tem um lado muito cruel, muito cobrado. Você acaba virando, se tornando alvo da fiscalização alheia ou virando fiscal da vida alheia ali, uma competição interna. Assim, essa questão da infiltração também é outra coisa que aconteceu e que dá uma visibilidade para a gente entender certas coisas que sem aquela participação você não poderia entender, né? Aí, assim, é muita coisa que a gente vai realmente misturando coisas da vida, né? Aí você, por exemplo, depois vai trabalhar num FUNPRESP, que você trabalha com a fundação do fundo dos servidores públicos, o fundo dos servidores públicos que vai garantir a aposentadoria privada deles, né? E aí está ali naquele momento, é muito interessante você trabalhar na gênese daquilo. Então, assim, são várias coisas que acabam levando a gente para vários lugares e a partir daquela experiência você entende coisas e se sente pronto para falar de coisas. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa que eu gosto de falar em público. Eu nunca gostei de falar em público. Porque eu não me sentia preparado para falar em público sobre certas coisas. Mas falar sobre o meu livro em público, falar sobre a psiquiatria em público, é algo que eu me sinto extremamente confortável. Por quê? Porque dessas coisas eu entendo. Então, o que eu consegui entender, eu consigo trabalhar de uma maneira melhor. E isso também é uma coisa positiva que a idade traz para a gente, né? À medida que a gente ganha mais idade, você ganha a segurança do aprendizado que você tem em determinada área. Isso é muito bacana mesmo. Entendi. Bruna, fala 5 coisas que mais te inspiram a criar. Conseguiria citar 5 coisas assim que você faz, que faz ter tantas ideias para criar romances? Como que você faz? Eu vou citar alguma das fontes que eu uso para criatividade. A gente, quando eu tô sem ideia, eu dou uma olhadinha lá no Pinterest, porque eu tenho algumas pastas lá que são separadas em uns temas. Aí, tipo, eu preciso de inspiração para algum livro de fantasia. Aí eu dou uma olhada lá, sabe? Vejo as imagens, isso ajuda a minha mente a pensar. Assistir coisas também na temática do que eu quero escrever também ajuda muito. Ouvir música também, dependendo da temática do livro, isso funciona. Também tem conversar, né, com as outras pessoas sobre a história que eu tô querendo criar. Nessa parte, meu marido também me ajuda, que ele também me ajuda a criar. E, às vezes, fazer qualquer coisa, sabe, para relaxar a mente, para eu conseguir é, trabalhar o meu processo criativo. Porque se eu ficar me sentindo cansada, eu não consigo pensar para escrever. Uma coisa que eu gosto de fazer muito é jogar videogame, entendeu? E isso me relaxa muito também. Eu acho que são essas as 5 coisas que eu costumo fazer para descansar e conseguir entrar no processo criativo, entendeu? Me ajuda muito a ter criatividade, principalmente consumir um conteúdo de um tema que eu estou escrevendo no momento. Entendi. Paulo, você falou também que no seu livro, Líquido e Psicótico, pela editora Iluminari, ele foi inspirado por diversas fontes, incluindo a talentosa atriz Débora Seco. Aí eu fiquei curiosa de que maneira essa atriz também contribuiu para a sua leitura, ou outras fontes que você lembre.
que te ajudaram Então, também, além daquela. ainda é assim, coisas dão inputs na gente, né? Pessoas dão inputs na gente. E a história com a Débora Seco é uma história assim de grande admiração desde sempre, porque a gente cresceu junto, assim, eu vi ela crescendo na TV e eu era muito fã e tudo. E aí um belo dia eu falei assim, gente, mas ela muda de uma novela para outra, ela tá sempre inovando. Assim, aí eu vi uma entrevista da Vera Fischer, que é muito interessante, que ela faz com o Pedro Bial. Só tem um podcast agora, mas dá para acessar pela Globoplay, quem quiser assistir, vale muito a pena. Que ela falava assim sobre chorar em cena, né? Ela falava assim que o artista ele está realmente preparado, não é quando ele inventa técnicas de choro, é quando ele está tão dentro da psique do personagem que chorar para ele naquela situação é natural, porque ele é o personagem. E o personagem tem que chorar naquela situação, então ele tem que chorar. Ver assim uma pessoa entrando e saindo numa psique, entrando e saindo numa psique assim, continuamente ao longo de anos, desde a infância, adolescência, vida adulta, maternidade. Quem é essa pessoa? Entendi. Ela se Mas conhece? A gente conhece ela porque ela não sei se realmente ela. E essa foi o mote da indagação. Quase um show de Truman, talvez, assim, né? Uma vida assistida. Isso influencia na personalidade? Quando você assiste a pessoa, eu acho que influencia muito, né? Na personalidade e na vida da pessoa saber que está sendo assistida. Né? Então, assim, que espaço a conheceu- gente deixou para ela existir? você conheceu ela pessoalmente alguma vez? Ou Conheci, só mesmo pela. eu fui pedir o apoio dela pro livro e tal, porque o conto dela é um dos contos que eu gosto muito e tal. Aí eu consegui fazer num outro evento que ela tava, ela foi extremamente simpática, me concedeu a entrevista. E aí eu tenho assim uma impressão muito forte que ela realmente lê o conto. Porque a partir de então eu vejo ela fazendo reflexões que eu não via antes. Por exemplo, no Domingão, ela estava falando o quanto mais eu posso dar, quantas camadas eu ainda posso ter, quantos personagens diferentes eu ainda posso entregar. E eu nunca vi ela com esse tipo de discurso, que é assim, o discurso dela sempre foi, eu consigo, eu faço, eu dou conta, eu vou. E aí, talvez ao ler o conto, ela parou para pensar, mas se eu for, como é que fica o eu? Sempre. Não tenho que, talvez, sair dessa psique e tentar ficar mais na minha psique. Então, eu achei isso bem interessante. Assim, outras coisas, assim, que eu falava dela como atriz, que ela é tão encantada em agradar, que quando ela representa uma puta, ela é a Bruna Sofistinha perfeita. Porque ela goza com os olhos e sente prazer verdadeiro, né? Então, aí ela vai dar uma entrevista que ela puxa uma coisa parecida de um tema recente e tal. Então, assim, eu vejo algumas coisas que ela viu, talvez até trouxe ideias para ela, que eu achei bacana, por um lado, se foi realmente isso, interessante. E, por outro lado, eu acho que ajudou ela também a fazer uma reflexão de algumas coisas que ela não tinha feito, né? Aí, assim, eventualmente ela tá curtindo algum post pelo Twitter é, e tal, e assim, eu tô muito na expectativa, tentando muito que ela faça a leitura do conto dela pro lançamento do livro físico. Ai, que legal, muito legal. Essa experiência também dos atores, né? De, de participarem das leituras, isso é bem bacana também, sim. Ela, com certeza, ela também tem um grande público, né? Pelas novelas que ela já fez também na televisão. Com Bem, certeza, seria Bruno, uma ótima ajudante é, é, né, na divulgação do livro. Então, eu ficaria muito feliz, muito honrado se ela fizesse. é, quero mandar um abraço também para essa atriz maravilhosa que é a Débora Seco, Outro né? Quem abraço, nunca não viu a novela com a Débora Seco, né? né? Gente, eu queria pedir para a Bruna e para o Paulo
falarem o que vocês quiserem falar, de frase, de deixar um livro, uma ideia, um conto que vocês gostem mais para os leitores. Se eles pedissem um apoio a vocês, o que vocês falariam? Uma frase de impacto, por exemplo. De algum livro nosso? Você que sabe, uma escolha sua ou de outro autor, que você tenha preferência. Tá, deixa eu ver aqui. É porque eu tenho anotado um trecho que eu gostei muito, que é de um livro meu, só que agora eu não lembro. Tô até aqui, ó, no marcador que eu mandei fazer. Esse livro, essa frase é do meu livro Design, A Ilha do Desejo, que foi o primeiro livro que eu publiquei lá na Amazon. E foi com ele que eu tive a experiência de todo esse mercado. A frase é: você tem coragem para fazer o que quiser, só precisa encontrar uma motivação que te faça sair da sua zona de conforto. Essa frase eu escrevi também dando um pequeno sermãozinho para mim mesma na hora que eu coloquei o personagem para falar isso. E foi uma coisa que me serviu também para criar coragem em fazer coisas que às vezes eu sentia medo, entende? É, eu acho que é uma frase que pode ajudar, assim, servir como motivação para muitos leitores e é isso. Tá bom, tá ótimo. E Paulo, eu também quero falar, gente. Aconteceu uma coisa legal aqui que eu quero comentar também. Pode falar. Tá, então eu vou usar uma frase, como sempre, de Clarice, gosto demais. Então, tem uma frase no livro Hora da Estrela que eu acho assim, o suprassumo da humanidade. Que ela fala assim: eu gosto tanto de parafuso e prego e o Senhor. Ela estava tentando caçar assunto com a pessoa que ela estava interessada. E como ela estava de frente de uma loja de ferragem, foi a única coisa que lhe ocorreu. Então, assim, a humanidade, a gente, como na condição de humana, a gente está só, está sem vocabulário, sem conseguir atingir o próximo, mas ainda assim a gente continua, a gente insiste, a gente erra, a gente faz de novo, a gente melhora. E não é porque ano passado eu morri que esse ano eu tenho que morrer de novo, né? Como na música do Belchior. Então, realmente, eu gosto demais dessa frase. Ela tem muito significado para mim. Eu queria comentar que hoje eu cheguei do trabalho e eu recebi finalmente o livro do Edi Palhares, que ele também já fez uma live aqui. Ele mora lá no Rio Grande do Norte. Vou mostrar para vocês. Me mandou o livro Estações. Chegou até que eu ainda nem li, mas eu li a dedicatória. E eu queria agradecer a ele por ter mandado, e fez questão, porque ele participou da live, e fez questão de mandar o livro dele e hoje chegou, tá? Muito obrigada Ai, que bom. pelo carinho. Assim, é legal, né, a gente ver uma resposta assim de tão longe, né? Eu tô aqui no Rio de Janeiro, mas Verdade. lá do Rio Grande do Norte, a gente fez a live e eu vou conseguir ler o livro dele hoje. Bem, gente, deixa eu ver se eu tenho mais perguntas. Acho que perguntar para Bruna. Todo artista tem de ir onde o povo está, você acha? Como que é o seu contato com o povo, com o público? Então eu basicamente vivo indo onde o povo está para buscar leitores, né? Uma plataforma que eu tenho usado muito para divulgar meus livros é o TikTok, porque tem muitos leitores lá. E eu acho assim que para a gente divulgar o nosso trabalho e também conhecer mais o nosso público, é muito importante sim a gente ir atrás deles, né? Não adianta só a gente ficar parado, senão eles quase nunca vão chegar na gente, entendeu? Então, acho que sim, é importante a gente ir aonde o público está. E para o Paulo, eu queria perguntar como que foi o seu processo criativo e se tem alguma rotina que te facilite também a escrever. Quando você escreve ou você cria alguma rotina para isso, para os contos ou não? Quando eu começo, eu tenho que
que seguir. Aí, assim, às vezes eu declino compromissos e deveres importantes que eu deveria estar cumprindo naquele momento, porque realmente eu preciso terminar aquilo naquele momento. Fluxo de pensamento se você não vai no fluxo, depois para você pegar o fluxo de novo é muito difícil, né? Que nem quase Verdade. sonhar de novo que você estava sonhando. Então, nessa parte tem que ser. Mas assim, a minha produção artística, ela é muito é, é, como é que eu posso falar? Ela é muito concentrada em coisas que chamam muito minha atenção. Então, assim, a produção artística, literária mesmo, eu escrevo muito, mas artisticamente, literariamente, eu preciso de um mote. Então, quando surge um mote, por exemplo, sei lá, tô assistindo Matrix, surgiu uma cena, opa, aqui a gente vai. Mas a inspiração não surge o tempo todo, né? Então, assim, como não é minha principal fonte de renda, não é o meu principal trabalho a literatura em si, então acaba que a gente poderia se dedicar um pouco mais se fosse, né? Sobraria mais dedicação. Como Clarice também falava, né? Que às vezes não tem inspiração, a gente tem que escrever porque a gente precisa pagar as contas. Verdade, verdade. E eu queria perguntar para os dois quais os autores que vocês costumam ler, que dão apoio à escrita. Acho que você meio que já falou, né, Acho Paulo? que já. Clarice Lispector. Mas se quiser falar outros também, aí a Bruna. Qual os autores que te inspiram na hora de escrever? Tá, uma autora que foi quem me trouxe para o mundo literário, quem me apresentou para esse mundo, foi a Colleen Hawke. Na época que eu li o livro dela foi A Maldição dos Tigres. Eu li toda a saga e eu gostei muito, que é um romance com fantasia. E eu fiquei apaixonada, comecei a consumir outros livros também. Hoje eu ando consumindo muito da Ruby Dixon, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dela. É, ela escreve uma saga de romance, acho que se classificaria como romance sci-fi, que é entre humanas e alienígenas. Eu gosto bem de livros assim com temas diferentes. E uma autora nacional que eu gosto muito de ler é a E. Gabriel, a Adriele, minha amiguinha. É, e eu gosto muito de ler os livros dela. E eu acompanho também outras autoras nacionais, também tem a Camila Oliveira, que escreve romance com fantasia, também gosto muito dos livros dela. E, assim, atualmente são esses autores que eu consumo, entendeu? Que eu tenho, assim, que eles lançam livros mais regularmente, que eu tô sempre ali acompanhando as histórias deles. E ler me inspira a escrever, né? É sempre bom a gente que escreve estar exercitando também a leitura. Você pode falar de filme também, tá, Paulo? Se você lembrar de algum filme que te inspire. Aí eu acho bom que o Balanço Beijo ótimo. Assim, porque ela tem uma pegada psicótica, sombria também, né? Gostava muito. Eu gosto dos filmes. Mais da década de 90 eu achava que os roteiros eram mais ricos. Mas assim, de autor, eu adoro Jane Austen. Eu acho Jane Austen uma coisa incrível, assim, e eu fico surpreso dela ter sido tão jovem ao escrever tudo aquilo e ter tido uma vida tão breve e uma produção tão vasta. Eu gosto muito também de ler algumas coisas assim, não necessariamente literária, mas que me ajudou muito, né? O Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do Yuval Noah Harari. Eu acho que deveria ser leitura obrigatória para todo mundo, porque assim foi de um aprendizado para mim inquestionável, assim. Gosto muito de autores que misturam literatura com filosofia. A Cura de Nietzsche e Assim Chorou Schopenhauer eu li recente. Deixa eu só lembrar o nome do autor. Acho que a forma dele escrever é bem interessante. É, do Irving de Yalom. Muito, muito, muito boa a literatura dele. Tudo que eu li eu gostei muito. Deixa eu ver. Ah, tá. Carla Madeira, não poderia deixar de falar. Carla Madeira brasileira, tá super em alta e realmente com todo o crédito, tudo é Rio, é uma das melhores coisas que eu já li na vida. Carla Madeira. Carla Madeira.
Bom, gente, então eu queria que vocês falassem onde os leitores podem encontrar os livros de vocês, para a gente começar a encerrar a live. Eu agradeço a participação de vocês dois aqui hoje, foi muito importante, tá? O vídeo vai ficar gravado e eu vou estar divulgando também no YouTube, no TikTok, tá bom? Aí você fala primeiro, Bruna, e depois o Paulo fala sobre onde Tá, os leitores encontram as obras, os livros. tá. Eu queria muito agradecer pelo convite também. Estou muito feliz de ter participado da minha primeira live com você. E eu espero que futuramente venham mais lives, né? Talvez eu não esteja tão nervosa como eu tô hoje. Mas os meus livros, eles estão todos disponíveis em e-book na Amazon. Se você tiver assinatura do Kindle Unlimited, você pode ler eles de graça. E eu também tenho alguns livros físicos à venda no site da Wiclap, mas não são todos que estão lá. Os meus lançamentos mais recentes eu ainda não coloquei eles à venda na plataforma. Aqui na bio do meu perfil tem um link que vai lá para as lojas onde estão os meus livros. É isso. Pode falar. Meu livro também está disponível pela Amazon, né? Pode só digitar Paulo Nilo, lá na aba aparece Livre Psicótico, o livro, o e-book, e com o livro físico, a princípio, eu ainda vou ver como é que eu vou fazer a distribuição, se vai ser online, se vai depender da demanda também, tá? Mas o e-book está garantido, já está disponível. Quem tiver querendo se aventurar e entender algumas coisas que talvez ainda não entenda ou descobrir coisas para se preocupar, estamos aí. Tá bom. Mais uma vez, obrigada, tá, gente, pela participação de vocês essa noite. Agradeço todo mundo também que estava aqui online. E qualquer coisa também pode me chamar para fazer outras lives, quem sabe, né, futuramente. Vamos mantendo contato, tá bom? Obrigada pela Tá bom. participação de vocês. Boa Ah, noite para Obri- vocês. Boa tchau, noite. Obrigado. boa Boa noite. noite. Tchau. Tchau.